Por favor, coloquem a cidade de onde vocês estão falando, tá? Para a gente conhecer de onde que vocês estão de fato, para a gente ver todo mundo que está aqui conosco. E eu quero agradecer aí sempre algumas empresas que estão junto conosco, aí o pessoal da Ceros está sempre aqui junto conosco, aí, nos apoiando. Agora eles estão com um evento chamado Ceros Connect, que vai rodando as capitais aí, provavelmente logo vai estar na sua capital. O pessoal também da Folk Portaria Remota, que está sempre com a gente, também apoiando aqui, uma empresa de portaria, quer fazer alguma cotação, conhecer um pouquinho mais da tecnologia deles, dar uma falada com eles. E também o pessoal da Singular Facilities, que é uma empresa aí de terceirização de serviços que atende o Brasil todo. E também tem esse pessoal que está junto conosco aí, que é o pessoal da ConexCondo, que está com a gente aí também, que nos ajuda bastante aí. Ó, Não, Liz, eu não estou triste com o cenário, não, a Liz perguntando, estou feliz aqui, viu, Liz? Ó, Seno lá de Porto Alegre, a Desirê de Curitiba, o Anderson Menezes lá do Rio de Janeiro, a Ângela Fossati de Recife, a minha amiga aí, a Carol, acredito que é a Carol, ou não é, lá de Tamandaré, o Antônio Pereira lá de Belo Horizonte, o pessoal lá do condomínio Saxone, a Carla Castilho lá de Cuiabá, seja bem-vinda, Carla, o Diógenes de São Paulo, capital, o Bruno lá de Recife, eu mesmo, a Carol lá de Tamandaré. Bom, pessoal, enquanto mais gente vai entrando aí, vamos já começar? Deixa eu trazer aqui para a tela, aqui, a minha amiga, e colega de trabalho, e que a gente faz um monte de loucura junto, a gente entra em cada furada que é só eu e ela mesmo, minha amiga querida doutora Luciana Lozic. Minha querida amiga, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tem bastante gente conhecida aqui, alguns bastante clientes. Gente chegando aí, né? A doutora Luciana Lozic, gente, ela é uma das principais advogadas aqui do ramo condominial, entende muito do setor. Nós trabalhamos muito, já descascamos muito pepino junto. Eu sempre falo, né, as assembleias que é pepinosa, a doutora Luciana vai comigo, eu falo para mim, ela na realidade, ela pesa, eu sempre encho o saco dela, né, ela pesa 50 quilos molhada, mas para mim, ela é uma segurança de 2 metros de altura quando vai, porque ela vira no saci, quando vai na assembleia, aquelas pegadas, olha, aquelas advogadas que estão junto, então é parceira, tá junto comigo e conhece muito também. Tem um programa, inclusive, em Curitiba e região, no horário do almoço, gente, pra vocês terem ideia, na RIC TV, que é Record, lá de Curitiba, onde ela fala sobre condomínios, tem um quadro lá muito bacana. E hoje, doutora Luciana, a gente quer falar aqui de uma questão que acho que todo síndico tem esse problema, já teve esse problema. Você foi levar um regimento para a Assembleia, você não conseguiu aprovar, porque não tem gente. A gente não consegue levar as pessoas para uma assembleia, né? Por exemplo, eu tinha um prédio uma vez que esse prédio era pastilha. E o que acontece? Para reformar esse prédio pastilhado era muito caro. Qual que era a melhor opção? Era a gente pegar e fazer esse prédio, ele ali grafitado, com textura, com projetada, um outro sistema, seja ele qual for. Só que não ia ninguém para a Assembleia, então você não consegue aprovar essas coisas. Aí eu vou fazer um remendo num prédio pastilhado, fica feio, fica horrível, não resolve o problema, então tudo isso precisa. Eu tive um condomínio, gente, que durante mais de um ano quase eu tentei mudar o regimento interno. Detalhe, boa parte dos moradores queriam mudar esse regimento interno. O que acontece? A gente não conseguia levar gente para essa Assembleia. Não ia gente, não conseguia levar as pessoas para a Assembleia. E aí a gente pegava procuração de um, de outro, e nunca dava. Até que, em 2023, acho que é isso, né? 2023, se eu não estou errado, surgiu a abençoada da Assembleia Permanente. E a Assembleia Permanente, gente, ela é uma mão na roda do síndico. Só que tem muito síndico que ele inventa a Assembleia Permanente do jeito que ele acha que tem que ser. E ele não segue os ritos que tem que ser uma Assembleia Permanente. E a Assembleia Permanente, ela nasceu exatamente para isso, para que a gente consiga tratar assuntos que são complexos, assuntos que eles são difíceis, assuntos que, de fato, eles têm uma problemática muito alta, e que você precisa de um quórum elevado, mas você não consegue levar gente. É por isso que surgiu a Assembleia Permanente. Só que, detalhe, a gente precisa tomar muito cuidado e não inventar. Não é isso, minha amiga doutora Luciana? É isso mesmo. Então, assim, pessoal, a Assembleia, por sessão permanente, ela ela surgiu dos fatos sociais, porque na época a gente tinha uma pandemia, né, Paulo? Então, pessoal, eu vou deixar aqui a visualização aqui da doutora Luciana única aqui para todo mundo, que fica melhor. E quem tiver pergunta, por favor, pessoal, tiver pergunta, manda as perguntas aqui, tá? Que eu vou colocando no chat e vou repassando aqui. Tá bom, gente? Perfeito.
Então, a Assembleia Permanente, ela surgiu de uma necessidade social, principalmente porque estávamos na época de pandemia. Então, ela foi alterada, ela foi lançada em 2022, e ela fez uma alteração no Código Civil. Então, sempre que se falar de Assembleia por sessão permanente, vocês vão abrir apenas o artigo 1353, parágrafo 1º. Tem outros artigos, tem o 1354 também, mas lá no 1353, parágrafo 1º, vão estar todos os requisitos que eu vou falar aqui. O pessoal tem feito assembleia por sessão permanente de forma muito errada. Então, o que acontece? Na época da pandemia, a gente deixava as assembleias em aberto, e aí ficava 2 dias, 3 dias, 4 dias, e essa não é a forma correta de fazer assembleia em sessão permanente. Então, o Código Civil, ele veio regulamentar esse tipo de assembleia. Só que lá nós temos os requisitos, e o código ele é bem explícito ao falar que esses requisitos, eles são cumulativos. Então, o que significa isso? Ele fala em cumulativamente, ele é bem técnico, ao falar no seu parágrafo 1º, que a Assembleia, por sessão permanente, ela só existe para uma função, atingir quórums especiais. Então, por exemplo, se é um quórum de maioria simples, não tem por que você continuar com a Assembleia em sessão permanente, porque você não teve voto naquela sessão. A sessão permanente, ela é exclusivamente para quórums especiais. Esse é o primeiro requisito. O que são esses quórums especiais? É um quórum de 2/3, de uma obra voluptuária, é um quórum de alteração de fachada, é um quórum de unanimidade. É sempre bom a gente pensar nos quórums pelo Código Civil, mas também olhar a convenção, porque às vezes a convenção consegue quórums mais específicos para determinadas matérias. Então, é sempre bom a gente olhar se vai precisar desse quórum. Eu entendo que até um quórum de maioria absoluta, que é 50% mais um da totalidade do condomínio, é um quórum especial, porque é um quórum, muitas vezes, se o condomínio tiver muitas unidades, ele vai ser um quórum difícil de atingir. Então, está aí o primeiro requisito. A Assembleia Permanente, ela é para quórums especiais. Se não tiver quórum especial, não se fala em assembleia por sessão permanente, tá? Ô, Lu, deixa eu só abrir aqui, ó. O Bruno mandou um comentário aqui que não sei o que está acontecendo no condomínio dele, mas é engraçado. A assembleia permanente do meu condomínio está aberta desde 2012 até hoje. Acredite. Tá nula. Vamos anular essa assembleia. Ô, Bruno, já deu errado essa tua assembleia aí, Bruno. Já deu errado, já tá errado, já tá errado. E hoje, assim, ó, eu vou confessar para vocês que mesmo com a orientação do escritório, a gente orienta muita gente aqui, mesmo falando que não é válida você deixar uma assembleia em aberto, tem muita gente que continua fazendo, sob risco próprio, tá? Porque nós já tivemos decisões judiciais dando nulidade a assembleias, por exemplo, que ficaram abertas de um dia para o outro. Por quê? A grande questão da Assembleia em sessão permanente, o legislador intencionou que ela fosse parecida com a Assembleia que a gente tem hoje presencial. Então, a gente entra na Assembleia presencial, elege um presidente, elege um secretário, temos os debates sobre as pautas, tanto que a lei da Assembleia Virtual, ela dá direito e voz ao condômino, então, a gente não pode entrar e ficar totalmente silencioso, a gente pode ficar silencioso por um tempo, mas abrir depois o debate de votação da Assembleia, porque isso é importante, e há decisões até dando nulidade na Assembleia, por exemplo, que acontece de um dia para o outro, porque de madrugada não tem ninguém debatendo sobre a pauta, de madrugada pode ter alguém votando, mas não tem ninguém respondendo sobre aquelas pautas. Então, ali já mitiga o Instituto da Assembleia Virtual, que é um dos requisitos. Então, direito e voz também é um dos requisitos da Assembleia por sessão permanente. Doutora Luciana, deixa eu só fazer um comentário aqui, ó, do Paulo Ferreira, ele está falando bem desse assunto, ele falou, pode iniciar, opa, entrou outro aqui, o comentário pulou, pode iniciar uma assembleia virtual em um dia e deixar aberta a votação até outro dia da assembleia, não sendo assembleia permanente, tem valor legal? A gente vê muito isso, principalmente para eleição de síndico. Ó, gente, nós vamos abrir aqui, ó, eleição de síndico, então vai ser hoje, aqui hoje é quarta-feira, quinta-feira, então hoje, até amanhã, quem quiser pode entrar e votar. É muito comum ter isso, né? Para condomínios grandes, principalmente. A gente vê muito isso. Tem valor legal? Também, né? Prestação de contas também. Não tem valor legal. Assim, a recomendação é que a Assembleia abra num dia e feche num dia. Então, como é que a gente vai... Também meia-noite?
Meia-noite, pode ser meia-noite. Não pode passar, porque tem assembleia que passa. Não pode passar da meia-noite, assembleias não podem passar da meia-noite, porque daí ela já não está designada para aquele dia, o edital chama aquele dia e chama aquele horário, então não pode passar da meia-noite. O que a gente tem feito para estender o prazo é abrir de manhã e fechar à noite, mas no mesmo dia a sessão, e sempre tendo alguém para responder, regulamentar, entrar, tocar a assembleia durante o dia, porque a gente não pode simplesmente abrir e deixar a assembleia lá sem ninguém tocar, sem um presidente. A assembleia por sessão permanente, ela é como as outras, porque você tem que fazer, chamar o edital, na segunda sessão, depois que você decide que o tópico ele vai continuar em permanência, a gente precisa de um novo edital, cumprindo os requisitos da convenção, que é a chamada do edital, seja 5 dias, seja 8 dias, para cada convenção, a gente precisa de uma ata parcial. Então, voltando, primeiro nós vamos decidir, por exemplo, se a gente entra numa assembleia permanente, pode ser AGO, se tiver, por exemplo, um ponto de convenção, vamos supor, pode ser uma AGE, que vai ter um ponto difícil de conseguir quórum. A primeira questão da Assembleia Permanente preciso de um quórum mais estendido que eu não consegui nessa sessão? Então, como que ela vai se tornar permanente? A gente entra na Assembleia, precisamos alterar a convenção e tem lá mais 3 pautas. Outras pautas que a gente vai decidir hoje. Perfeito. Essas outras 3 foram votadas, a gente já sabe se foram aprovadas ou não, mas não conseguimos o quórum de alteração da convenção. Na hora da Assembleia, ela se torna em sessão permanente, ela precisa de autorização dos presentes, então aqueles presentes que estão em Assembleia precisam concordar, e a gente já tem que ter a nova data da nova sessão para ela ter continuidade em ser permanente. Esse é um dos requisitos. Deixa eu passar aqui algumas questões. Deixa eu aproveitar aqui, passar um do Flávio, aqui o Flávio Rapp, um grande amigo meu, ele perguntou aqui, e se no edital prever a data de abertura com uma data limite de votação? O que ele está falando? A Assembleia vai abrir aqui dia 10 e a votação vai até dia 12. É possível fazer isso numa Assembleia normal? Nós estamos falando de Assembleia Permanente. Não, não é possível. Passar de um dia para o outro, não. A gente entende que não. Porque, assim, a questão, Flávio, é que quem vai ficar ali fazendo aquela Assembleia aquele tempo todo? Ninguém fica mais de 12 horas numa Assembleia. Então, o que a gente tem que entender é que os juízes têm anulado essas pautas pela questão de debate e voz, que eles acham que é o primordial dentro de uma Assembleia. Se uma Assembleia ultrapassa dias e dias, a gente não consegue ter a questão do debate e voz. Tá? Tem mais uma outra questão aqui, da Carla Castilho, ela colocou aqui no nosso regimento vai ser necessário alterações. Hoje temos novos espaços, no nosso regimento vai ser necessário alterações. Hoje temos novos espaços e ela é de 20 anos atrás. E a Assembleia sempre desce em apenas 5 a 7 pessoas. Ela vai ter que apelar para uma Assembleia Permanente. E a Assembleia Permanente, a Assembleia Permanente em si, ela não vai no edital lá, gente, vamos fazer uma Assembleia Permanente. Ela não funciona assim, né? Não, não funciona, é isso que eu estou falando. A gente entra numa Assembleia normal e ela se torna permanente durante a Assembleia. Só que como a gente já sabe que são quórums específicos, difíceis de atingir, a gente já vai em mente que a gente pode pedir para os presentes que aquele tópico ele vai se tornar permanente durante a sessão. E aí vem os requisitos da lei, que são cumulativos, não pode deixar nenhum desses requisitos fora, que a segunda sessão ela tem que ser em até 60 dias da primeira sessão, né? Então, eu abri aqui, hoje é a minha primeira sessão, hoje é dia 2/4, até o dia 2/6 eu tenho que fazer outra sessão para ela continuar a votação em permanência. De hoje, 2/4, a última sessão tem que ser até 90 dias. Então, tem que ter todos os prazos dentro da Assembleia Permanente também. Para a próxima sessão, quando eu terminar essa, eu tenho que ter uma ata parcial. O que é? Uma ata parcial de registro de votos. Quantos votos, o que aconteceu nessa sessão, eu tenho que ter essa ata, eu tenho que publicar para os condôminos, eu tenho que fazer nova convocação para a próxima sessão. Vamos supor que a nossa próxima sessão seja dia 12, daqui 10 dias. Tem que sair uma ata parcial, a ata não precisa obrigatoriamente ser registrada, a gente registra ao final essa ata. Tenho que ter já o edital de convocação dentro do prazo limite da convenção, então o prazo mínimo é de 5 dias, tenho que ter, daqui 5 dias eu tenho que ter, 5 dias antes eu tenho que ter publicado o edital, daqui 8 dias também,
tenho que ter publicado o edital dentro desse prazo da próxima sessão. Quando chegar na outra sessão, eu vou perguntar de novo aos presentes se a gente pode ter uma outra sessão para frente. Então, já tem que entrar na Assembleia tendo em mente se vocês vão pedir autorização para essa Assembleia se tornar permanente. Se tiver, tem que ver a questão do edital de convocação, quantos dias eu tenho para chamar o meu edital. Então, assim, a Assembleia Permanente, pessoal, ela tem que ser programada, ela não pode acontecer de uma hora para outra. Você já tem que ir em mente, vou conseguir esse quórum, não vou, e já preparar todos os requisitos da Assembleia, tá? Doutora Luciana, deixa eu voltar aqui, então, para a gente fazer um remember meio geral aqui. Pessoal, vocês vão para uma Assembleia, e nessa Assembleia tem ali, de repente, 1 ponto, 2 pontos, ou a Assembleia toda é complexa, precisa de você ter um quórum muito maior. Ela não vai no teu edital ali falando, essa Assembleia é permanente, não. Durante a Assembleia, se faltar o quórum, aí como é que faz? É o presidente que faz isso, leva para votação para virar uma Assembleia permanente ou não? Como é que funciona essa questão? O presidente da mesa, ele vai perguntar aos presentes em Assembleia se a gente pode fazer a próxima sessão no dia tal, na hora tal. Ele já tem que ter o dia e a hora que fala... Mas ele anuncia que vai se tornar permanente aquela Assembleia? Ele leva isso para votação? Na verdade, Paulo, aquele ponto se torna em Assembleia Permanente, porque às vezes a gente tem mais de um ponto em edital. E Sim. só um se tornou impermanente. Então, outra coisa, durante as outras pautas, as outras assembleias da sessão permanente, a gente não pode acrescentar novos itens. Só aquele tópico continua em sessão permanente. Então, mas só voltando para ficar bem claro aqui, eu levo isso para votação ou não? Leva isso para votação. Leva isso para votação se serão permitidas as sessões, as próximas sessões. Perfeito. Ó, tem várias perguntas aqui. Gente, esse é um tema bem interessante. Assim, é algo bem complexo, de fato. A gente precisa entender bastante. Então, quem tem pergunta, vai mandando aí, para a gente poder responder. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Desde aqui o Flávio, aqui, ó, o meu amigo Paulo Bellin, lá de BH. O Paulo, tudo bem? O Flávio falou aqui o sistema, mas o sistema não pode responder, ficar o sistema sozinho funcionando, Flávio. Não pode. Tem que ter alguém lá, Flávio. O sistema até fica, mas precisa ter alguém. Tem que ter secretário, tem que ter alguém para... São muitos detalhes, Anderson, é isso mesmo. São muitos detalhes, por isso que tem tido nulidade nessas assembleias, porque são muitos detalhes. Ó, meu amigo Paulo Ferreira aqui, é um cara que é síndico, e ele tem aí uma pizzaria maravilhosa. Quem quiser aí, ó, além de síndico, ele também tem uma pizza fantástica. Ele falou aqui, nesses casos, podem anular as assembleias que foram feitas dessa forma que passei? É possível. Né? É possível e tem todo embasamento legal para isso, né? O que acontece, gente? A grande maioria das vezes quando se fala em Assembleia Permanente, ó, gente, Assembleia Permanente aqui, ó, não deu quórum, a gente quer alterar o regimento, não veio ninguém aqui. Então o que a gente vai fazer? Virou permanente agora. Eu vou pegar, gente, vou deixar uma urna lá na recepção. Então chega lá na recepção, você vota se você é a favor ou você é contra, beleza? Final da semana eu pego lá a urna e quantos votos, ok? Tem Não tudo deu. certo e tudo errado. Ó, a Desirê tá falando lá que a gente está fazendo, eu estou fazendo lá no condomínio dela, nós somos, o escritório que advoga para o condomínio dela. Uhum. Nós estamos fazendo para alterar a cor da fachada, então a gente precisa de um quórum de 2/3. Complicadíssimo isso. Lá é muita gente, e tem uma pessoa que está sempre questionando, né, Desirê? Inclusive... É um demônio? E aí... Inclusive, ela fez uma pergunta bem interessante, que foi nessa última assembleia que a gente tentou explicar, que foi o seguinte, mas não está em pauta a votação para a próxima sessão, para a data da próxima sessão. Mas isso é requisito de lei, que a gente precisa chegar na assembleia e perguntar, pessoal, vocês autorizam que a próxima assembleia seja no dia 12/4? Vocês autorizam que a próxima assembleia seja dia 16/4, tal hora? Isso não precisa estar em edital. A única coisa que está em edital é a alteração da cor da fachada, porque isso é um requisito da lei. Então, a lei já estipula isso, não vai ter novidade de colocar um ponto a mais para votar a próxima sessão de pauta. Gente, tem mais perguntas chegando aqui, a gente vai tentar colocar todas aqui e fazer com que vocês saiam daqui nessa 1 hora entendendo aí como é que funciona uma Assembleia Permanente para fazer da melhor forma aí no condomínio de vocês. Quando chegou para mim esse tema pela primeira vez, gente, eu fiz a mesma coisa que o Anderson fez ali, tirou o óculos, com sua cabeça e falei, meu Deus do céu, é mais um pepino pra gente. Depois eu percebi que é um negócio que pode ajudar muito.
né? Mas a gente vai tirar essas dúvidas. Ó, o gerência Lina Hilária colocou aqui, ó, são muitas informações. Essa live vai ficar gravada? Vai. Estão todas as lives gravadas, gente. Inclusive, outra eu busquei aqui, estão tudo gravadas, só que eu ainda não coloquei no YouTube. Eu vou colocar todas, eu prometo para vocês. E essa aqui também eu vou colocar porque é muito importante. Ó, a Lia aqui, ó, ela fez uma pergunta que muita gente faz, que é, como que eu faço para registrar as assinaturas? Eu preciso registrar cada ata, eu só registro no final. Como é que eu faço esse registro? Porque, gente, a gente sabe, cartorário, eles atendem a gente mais ou menos conforme vai o bom humor deles. Se eles estão num bom dia, ótimo. Se eles estão num mau dia, a gente se ferrou. Então, e não tem um processo, né? Cada cartório parece que age de um jeito. E a gente fica meio vendido. E também depende muito do sistema, tá? Do sistema, como que ele identifica as pessoas que estão entrando, como que foi enviado esse link de votação. Mas é normal, tá? Ali é que nem como se fosse uma assembleia virtual normal. Todo mundo que entra e tem direito a voto vai ser registrado e o cartório geralmente registra. Mas a ata parcial, por exemplo, tem em 90 dias, pode ter gente que faça 6, 10 sessões em 90 dias. E aí as atas parciais, elas não precisam ser registradas, você vai registrar tudo ao final. E aí o sistema, ele tem que imprimir quem entrou e quem conseguiu votar, porque tem outra, Paulo. As pessoas podem mudar o voto. Eu posso mudar o voto. Eu votei lá na primeira sessão, eu concordo com a alteração de fachada. Na última sessão, eu posso falar não concordo. E aí o sistema tem que identificar e possibilitar a pessoa de trocar o voto também. Gente, isso é um negócio que enche o saco, mas olha, democracia demais, às vezes perturba, né? Mas vamos lá. O que acontece? A primeira assembleia, o cara falou, eu voto a favor. Aí, olha, daqui tantos dias a gente vai ter a segunda assembleia permanente. Você nem precisa vir, tá? Você já votou. Você não precisa mais vir. Teu voto já está computado aqui. Nem venha mais aqui azedar a gente. Mas ele vai. E ele vai lá e ele muda o voto dele. Muda o voto. Okay. Ele viu um debate, viu alguém... Exatamente. Ó, a gente sai da segunda assembleia, ó, daqui tantos dias a gente vai fazer a terceira assembleia. Vai lá, e o cara muda de novo. Ele pode fazer isso, pessoal. Pode. É chato, pode. Então o cara pode. Via de regra, as pessoas que vão na Assembleia Permanente, quando ele registra o primeiro voto, ele já fica com aquele voto, não tem lá grande alteração se não tiver uma movimentação no condomínio, algo de extraordinário que aconteça. Mas aquele primeiro voto já validou ele não precisa voltar ali. Então já validou, ele não precisa voltar. Essa questão de prazo que a doutora Luciana colocou, gente, ela é muito importante. Essa Assembleia, doutora Luciana, ela pode ser feita até em 90 dias, né, o período total dela, só que as assembleias entre si, uma data, a diferença de uma para outra, não pode ultrapassar 60 dias. É isso? A primeira não pode ultrapassar 60 dias. Não pode ultrapassar 60 dias. As assembleias entre si têm que respeitar o edital de convocação de cada condomínio. Tem uns são 5 dias, outros 7, outros 8, outros 10. Exato. Então, dentro disso, ó, veja só, pessoal, vamos lá. Se tiverem dúvidas, vamos chamando de novo. Você teve a primeira assembleia, hoje é dia 1º, por exemplo. E lá na tua convenção diz que você só pode fazer outra assembleia em 10 dias. Então, você vai fazer o quê? A assembleia é lá para dia 11, no caso, se for. Dia 11 você faz uma, você não conseguiu o quórum ainda. Aí você vai o quê? Jogar uma lá para dia 22. E assim vai indo. Então, você pode levar isso até 90 dias. Você pode fazer quantas assembleias forem possíveis nesse espaço de 90 dias. Tá? Quantos Paulo, vocês... Vamos dar um exemplo prático aqui, ó, que eu uso nos meus cursos. Compartilha, quer compartilhar a tua tela alguma coisa? Compartilha, fica à vontade aí. Aqui tá, não vou compartilhar, mas eu vou falar para eles, olha, a próxima assembleia é porque eu tô com um símbolo de um curso que eu dei aqui, que eu não posso compartilhar, por isso que não vou compartilhar, mas se eles quiserem a gente manda depois. A próxima ata da Assembleia em sessão permanente será, por exemplo, dia 21/6/2026. Peraí. Vou voltar do começo. Indicar na mesma data e hora a próxima sessão. Por exemplo, hoje é dia 2/4/2026. Então, tem que ser, por exemplo, daqui 30 dias. Vamos falar, então daqui 30 dias, dia 2/5/2026, nós estamos indicando que será às 19h30 a próxima assembleia. O presidente vai perguntar aos presentes, concordam com essa assembleia? Sim ou não? É a primeira votação. Se eles concordarem, fica agendada para 30 dias. Se eles não concordarem, a gente volta e tenta escolher uma nova data, enfim. Se eles falarem que não querem, não tem como dar continuidade à sessão. Então, dessa data de hoje, 2/4/2026,
Outro requisito da lei é que a próxima sessão não pode ultrapassar o período de 60 dias. Então, a gente não pode fazer ela dia 3 de junho de 2026, porque até lá nós teremos 61 dias, certo? Identificar as deliberações pretendidas. Qual é o ponto que a gente vai querer a alteração e qual é o quórum? Por exemplo, alteração da convenção de condomínio. Então, aqui, pessoal, nesse ponto, item 3 da pauta, nós temos uma alteração de condomínio e ela tem quórum de 2/3. Então, é para isso só esse ponto que vai ficar na próxima sessão daqui 30 dias. Ficam expressamente convocados os presentes na reunião da Assembleia. Então, a gente já fala ali, ó, todo mundo que está aqui já está previamente convocado. Mas a gente faz um novo edital de convocação, que são para os ausentes, conforme a convenção e obedecendo o prazo de convocação. Então, aí esse edital, pessoal, vocês têm que olhar a convenção de vocês. Muita gente faz isso errado. Estipula o prazo do próximo edital fora da convenção. Então, tem que olhar para ver quantos dias são. Depois, essa sessão permanente, ela pode ser prorrogada quantas vezes que forem necessárias, desde que a Assembleia seja concluída em 90 dias da primeira Assembleia inicial. Então, de hoje, dia 2/4, nós teremos 90 dias para concluir o prazo da Assembleia. Então, de hoje até 90 dias, nós poderemos fazer tantas assembleias quantas forem necessárias, várias sessões permanentes, desde que essas sessões sejam autorizadas e cumpram todos esses requisitos. Então, pessoal, Oi, desculpe, pode finalizar. A lei, ela não exclui nenhum requisito. Esse é o problema da nulidade dessa Assembleia. Ela fala que eles são cumulativos. Então, se a gente perdeu um desses requisitos, há risco de nulidade da Assembleia. Pessoal, e quando a gente é síndico, está à frente no condomínio, se a gente tem uma assembleia que ela é anulada, olha, fica aquele carimbo da incompetência na nossa testa. Pô, como é que é assim? O síndico fez uma assembleia dessa e não se atentou a esses detalhes? Porque é aquela coisa, né? Para tirar pedra aparece todo mundo. Para ajudar no dia não tem ninguém, mas para tirar pedra aparece. Então, assim, a gente fica muito na reta. E a gente precisa ficar esperto com isso. Então, vamos lá. No período, gente, de 90 dias, se não ultrapassar 60 dias entre uma assembleia e outra, você pode fazer quantos quiser, desde que a sua convenção seja ali respeitado o prazo. Tem condomínio que é 15 dias de prazo, já começa a ficar apertado. Tem que ficar esperto com isso, tá? Tem várias perguntas chegando aqui. Aqui o Anderson colocou aqui, são muitos detalhes, né? Ele gosta desse assunto. Ali a gente já respondeu que você só registra no final. Você vai fazendo mini atas. Cada assembleia ela tem que ter uma ata, ela tem que ter um edital de convocação, ok? E uma assinatura de presença, é isso? Isso. E aí, no segundo edital de convocação, quando a gente sai do primeiro, a gente convocou aquele ponto para permanente, daí lá naquele edital a gente pode colocar que se trata de uma pauta em sessão permanente só com aquele item, 1 ou 2 itens, que tem um quórum qualificado, não tem problema. A partir dos próximos, do segundo edital, você pode colocar que é uma assembleia em sessão permanente. Ô, Bruno, já te passo a palavra, só um minutinho, Bruno. Só para complementar, então, gente. Você pode fazer quantas assembleias você quiser no período de 90 dias, desde que não tenha o espaço entre uma e outra mais de 60 dias. E detalhe, cada assembleia dessa, você vai ter que ter um edital de convocação, você tem que ter ali uma lista de presença e tem que ter uma ata. Parcial. Exatamente. E aí, na outra assembleia que você for fazer, vai fazer mais uma permanente, de novo, outro edital de convocação, outra ata parcial, outra lista de presença, para juntar tudo lá no final e fazer o registro. Isso. Então, dá um trabalho isso para você fazer. Deixa eu pegar aqui, ó. Ali aqui, ó, pegar as assinaturas durante o período em que está aberta a assembleia permanente. As pessoas têm que participar ali. Se só passar uma lista, vai dar ruim. Se alguém contestar isso, você vai ter problema. Pergunta se já está pacificado, pois alguns juízes estão com esse entendimento. Isso é legislação já, né, doutora? Isso é legislação. Eu vou colocar aqui, inclusive, Jota. O Jota Sodré é meu amigo lá do Amapá, né, Jota? O Jota, inclusive, participou de uma pesquisa que eu fiz sobre o mercado de empreendedorismo condominial no Brasil todo. E o Jota é um síndico lá de Macapá, né? Lá na cidade do Amapá. Lá do Amapá. Um grande abraço para o meu amigo Jota aí. Pra vocês verem onde que a gente tá, gente. A gente tem síndicos no Brasil todo. Eu tô aqui em Natal, né? A cidade feia, para mais de metro aqui, vocês estão vendo. E aqui tem muitos síndicos, enfim, no Brasil todo. Olha como o nosso mercado é gigante, né? Desirê aqui. Aqui temos alguns moradores questionando tudo. Data da próxima chamada,
quórum, forma de convocação. E aí, Desirê, esses caras, tem alguns que são chatos, querem tumultuar, mas a gente, como síndico, a gente tem que saber responder isso. E a Assembleia Permanente é vital para isso, né? Com certeza. Porque fazer aquele negócio de você colocar a urna na recepção, esquece, gente. E lá na Desirê a gente tem respondido, só que ainda assim eles têm questionado bastante, porque é aquela coisa, né, Paulo? Alguns moradores querem que seja do jeito deles, mesmo tendo legislação. Meu Deus do céu, tava com um caso assim hoje, tava lá na piscina brincando com o Cacau hoje cedo, e o morador não queria pagar a taxa de mudança, queria parar o caminhão dele no recuo, não queria pegar a liberação com a prefeitura para parar na rua. Eu falei, meu amigo, não vai fazer nada, não é do teu jeito, é do jeito que tá ali estipulado. Aqui minha amiga Márcia de Fortaleza, Márcia, que bom que você apareceu aqui de novo, o gerência Lina e Lara aqui falando da live, vai ficar gravada. Ó o Flávio aqui, o Flávio sempre tem umas perguntas complicadas, né? A forma da assembleia pode ser alterada, uma ser presencial e as próximas online. Pode. E eu junto já isso, vou colocar uma outra questão. Pode, a questão da presidência da assembleia. Vamos responder essas duas questões, doutora, com você. Quando eu não sei, jogo para você. Flávio, às vezes a assembleia começa presencial no começo, quando a gente começou a estudar a lei, que ela era muito nova em 2022, como ela foi feita, o nome dela é Lei das Assembleias Virtuais, que alterou o Código Civil. Na época a gente entendia que só poderia na modalidade online, mas aí os juízes, eles foram tocando isso por meio da jurisprudência, entendendo que não, sessão permanente, ela pode começar, por exemplo, em uma presencial, que a gente não conseguiu votos, e aí aquela pauta, ela se torna em permanência, mas em sessões virtuais, não tem problema nenhum. E vice-versa, se vocês quiserem descer para debater, o lugar é onde menos importa. O que importa é que todos os requisitos sejam cumpridos, tá? E a presidência da Assembleia? Como é que a gente faz com a presidência? Porque eu comecei com o presidente. Pode ser que ele não esteja na outra Assembleia. E não vai estar. Pode ser outro presidente, não tem problema. Pode ser outro presidente? Mas pode. quantos presidentes que vão assinar essa ata daí? São vários presidentes, mas assim, não tem problema. O que importa é que a ata seja parcial e que tenha presidente. Olha, gente, para nossa saúde mental, sempre tente convencer o mesmo presidente da primeira a seguir para a segunda, aí para a terceira, se possível. Paulo, Porque... sabe o que eu acho? Eu acho assim, nossa experiência demonstra que quando não se consegue os quórums nas primeiras sessões, que eu digo até a terceira, no máximo quarta sessão, você não vai conseguir depois mais quórum. Já foi. Eu oriento o seguinte, que sejam feitas a cada 10, a cada 15 dias, que você tenha o tempo para você conseguir convencer os condôminos a irem votar aquele dia, que vai abrir a sessão, do que ficar fazendo toda semana uma sessão e não convidando ninguém para participar. Porque se a intenção, o objetivo é o quórum, a gente tem que fazer aquele trabalho político interno de disseminar que está tendo assembleia para isso, qual é a finalidade, que precisa daquele quórum, e aí a gente tem esse período maior para poder trabalhar e levar as pessoas para votar naquela sessão. Então, assim, é trabalhoso se você fizer de qualquer jeito e sem estratégia, vai ser trabalhoso. Então, precisa ter uma estratégia para conseguir fechar essa sessão com o objetivo alcançado, que o objetivo da permanência é sempre o quórum, e nenhum outro mais. Gente, deixa eu abrir aqui agora, o Bruno Rowley, aqui, ele levantou a mão. Bruno, pode abrir seu microfone, sua câmera aí para falar? Fica à vontade aqui. Boa tarde aí, Paulo. Bruno, boa tarde, tudo bom? doutora. Tudo bom? Boa tarde. Parece engraçado, mas o que eu comentei aqui sobre o condomínio da sessão permanente, de 2012 até hoje está em aberto. Isso é verdade, tá? Explica pra gente essa história, Bruno, pelo amor de Deus. Vê só, eu cheguei aqui no condomínio em 2024. E aí, o maior caso aqui, o condomínio... Você é de qual cidade, Bruno? Você é do Rio, né? Recife. Você é de Recife. Uhum. E aí comecei a ver um bocado de coisas erradas aqui no condomínio. E quando a gente assumiu no ano passado, em junho do ano passado, eu fui pegar o histórico do prédio, né? Todas as atas que houve no condomínio para saber entender um pouco o histórico do condomínio. Quando eu pego a ata de 2012, eu me deparo lá com uma assembleia para alteração de convenção de condomínio, uma das pautas. E foi colocado em sessão permanente lá pelo presidente, foi colocado em votação, o pessoal aceitou. E foi lido lá e colocado em ata que não tinha sido atingido o quórum e que o documento de alteração seguia para assinatura dos proprietários. Quando foi em 2014, isso foi em 2012, quando foi em 2014, entrou um novo síndico
O novo síndico pegou essa suposta alteração de convenção, levou no cartório e registrou. Colheu a assinatura de porta em porta. A sessão permanente ela não foi encerrada, está em aberto até hoje. Nós estamos em 2026. Essa assembleia não foi terminada. Ele registrou essa alteração da convenção em cartório e todas as decisões que são tomadas no condomínio até hoje é baseada nessa nova convenção. Aí eu pergunto, a gente pode anular essa assembleia e esse registro dessa nova convenção e voltar para a antiga de 2002? Pode, está fora dos requisitos, ultrapassou 90 dias, o artigo 1353, parágrafo 3º do Código Civil fala que não faz. Já não cumpriu um dos requisitos, já pode ter nulidade. Mesmo depois de 12 anos, no caso. Eu tenho minhas dúvidas, assim, da aberta por causa do registro, né? A partir do momento que ele registra, você cessa aí uma continuidade. Então, teoricamente, ela não estaria em aberto. Mas o prazo dela foi muito extenso. E ela também não teve obtenção de quórum, né? Porque precisava de um quórum específico para formar essa comissão pela convenção. Isso, tem que ter 2/3, né? Para alterar a convenção. Ela precisava de 64. Da convenção, entendi. Então, isso. Aí tem que ter 64 pessoas presentes e que aceitassem. Aí só tinham 14. Na ata, só tinha 14 pessoas. Ela foi colocada em sessão permanente e não foi finalizada, tá? Até hoje. Está lá em aberto. Não pode. Não pode, totalmente ilegal. Mas o pessoal tem feito isso. Até os nossos próprios clientes, às vezes a gente orienta e eles falam que vão assumir o risco de ficar 1 dia, 2 dias em votação. Aí eu peço para eles confirmarem, mediante e-mail, que eles sabem do risco. Se alguém entrar, vai ter nulidade, porque não, já saiu da acumulação dos requisitos que a lei determina, né? Pronto, era só isso mesmo. Mas tá, só para saber se realmente a gente poderia anular, né? Porque tem prazo, porque né? Tem muita coisa errada aí. Meu Deus, exato. Isso é um prato cheio, viu? Para cair na mão do juiz. Olha, deixa eu continuar aqui. Ok, obrigado. Tem mais coisa aqui ainda, senhor amado, tem muita. O Bruno aqui comentou ali do condomínio dele, aqui, sobre a Assembleia. Na segunda sessão da Assembleia, seria obrigada a presença das pessoas que já votaram na sessão anterior? É o que a Ângela Fossati está perguntando. Não é necessário. Né? Não é necessário isso aí. Não é necessário. Mas eles podem comparecer para alterar o voto. Ó, o Seno falando aqui, vou passar por isso, vamos atualizar a convenção e regimento. Seno, a Assembleia Permanente, ela ajuda para isso, mas para a gente alterar regimento e convenção, a gente tem que ter outros preparativos além. Outros preparativos, então, de repente, cabe uma live para a gente falar só sobre isso, né, doutora? Nós tivemos um condomínio, né, Paulo, que nós ficamos 2 anos para aprovar o regimento. Porque acho que 3 anos para aprovar o regimento. 3 anos, olha, meu Deus do céu. Ó, a Catarina colocou aqui, posso colocar no sistema para votação? Tem os sistemas ali que ficam ali abertos à votação. Mas pode colocar no sistema para votação, não tem problema, desde que fique uma pessoa responsável por responder e orientar as pessoas no chat, enfim, geralmente é alguém da administradora, né? Colocar todos os pontos no início da assembleia e aí fechar rapidamente, não deixar muito tempo aquilo ali em aberto. Exato, fechar aquilo ali o mais breve possível, né? Aqui o André Leon, ó, os condôminos que votaram na primeira sessão precisam estar presentes, não, já coloquei aqui, os votos dele já são validados, André, tá? Quando ele votou, é claro que ele pode voltar e pode mudar se ele quiser. As assembleias serão presenciais, a votação pode ser física e virtual, foi o que a doutora falou, tanto faz. Ela pode começar virtual, ir para o físico, pode começar na física, ir para virtual, o local que menos importa, tá? O André aqui, parabéns, doutor Paulo e doutora Luciana, João, demais pessoas envolvidas com essa iniciativa, que ótimo, é bem isso mesmo, o nosso papel aqui é compartilhar conhecimento, a gente aprender cada vez mais. Aqui, ó, PC, doutora, vou participar de uma AGO que o síndico deixa o pessoal votar por mais alguns dias pela plataforma da ADM, mas ele não delibera transformar em permanente, ele sempre faz isso e de forma automática e sem convocar nova assembleia para o fechamento. Como questionar de forma firme ele e a ADM que não poderá ser feito assim? Eles alegam que com a lei permanente pode o que a convenção e o RI não proíbe. Enfim, o que eu entendi aqui é que ele faz essas votações, meio que leva de qualquer jeito ali, né? Ele faz da forma errada, como faziam na pandemia, abre e deixa lá a votação, não pode.
sessão tem que iniciar e fechar. O que você pode alegar é o artigo 1353 do Código Civil e parágrafo 1º, porque ele, sim, é uma sessão permanente, porque a sessão permanente é quando ela ultrapassa aquele dia da Assembleia. Então, se ela passar para outro dia, ela já é em sessão permanente, mesmo que ele não fale. E se ele não falar, é pior, porque não tem os requisitos da sessão permanente. Então, não está certo deixar em aberto, assim, para que as pessoas fiquem votando. Ela perde a finalidade da Assembleia. Exatamente, ó. O Robert aqui, ele colocou, cada GE dentro dos 90 dias, precisa entre cada uma respeitar o prazo determinado na convenção, por exemplo, 9 dias. Bem, isso mesmo. Tá na minha cidade? Eu não estou em Fortaleza, querida Márcia, estou em Natal, pertinho aí. Ó o Anderson aqui, se na primeira convocação o morador estiver inadimplente, ele não vota, esse aqui é bem importante, ele não vota, caso dentro desses 90 dias ele ficar adimplente, ele pode votar? Isso. Olha... Se ele tiver inadimplente na primeira, ele não vota, aí a gente obriga ele a pagar o condomínio para ele poder entrar na outra e votar, não tem problema. Exatamente. No dia da votação, ele tem que estar adimplente, tá? Exatamente. Então, ele tem que estar adimplente para que ele possa votar, que aí ele pode entrar no meio do caminho, se for o caso. No meio do caminho. Ó, a Catarina aqui é de Natal, obrigado, Catarina, mandei até um oi para ela ali. Boa tarde, aqui o JG lá de Recife, caso prático, Assembleia renúncia de síndico, 4 de março foi deliberada em Assembleia para nova Assembleia, dia 8, para apresentação do novo síndico ao Conselho Fiscal, solicitou mudança de data sem informar a síndica que renunciou e deu prazo até dia 8 para continuar gerindo apenas assuntos administrativos, solicitei providências, administração, edital conforme registrado a ata, a responsabilidade do síndico encerra dia 8 de abril, quem assume ou não? Não ficou muito claro aqui, viu, JG? Mas, assim, pelo que eu entendi, tem um síndico que ele renunciou e tem outro que ele vai ficar até um tempo, parece que vai ficar uma lacuna ali, né? Vai ficar uma lacuna ali de poder, nesse caso ali, de quem de fato vai ser. Nesse caso, onde existe aí essa lacuna, precisa ajustar essas datas, tá? Para que o condomínio não fique sem ninguém. Um vai renunciar e outro vai demorar para entrar, vai ficar um vácuo de poder ali, não é o conselho que assume, a não ser que seja isso em convenção. Mesmo assim, é muito polêmico, né? Porque de quem é a responsabilidade durante esse período? Isso é um problema grande. Vamos continuar aqui, ó. O Flávio falando aqui. Eu consegui um condomínio de 120 unidades em 6 sessões, os 2/3. Na última conseguimos. É muito difícil o que o Flávio está falando. Aí, é muito difícil mesmo, Flávio. É muito difícil. Parabéns. Conseguiu em 6 sessões, está ótimo. O Flávio foi insistente, né? Foi. Outra dúvida, como fica o quórum quando o número de inadimplentes é grande e sem eles votando não chegamos aos 2/3? Aí não dá para fazer. É um estudo prévio que vocês têm que fazer antes de levar para quórums altos. Mas agora... Vamos abrir um parênteses aqui, Paulo, porque assim, as pessoas entendem assim, condomínios grandes, já houve decisões nos tribunais de que o quórum seria aplicado aos 2/3 adimplentes. Porém, não é o melhor dos mundos, porque a legislação não faz essa exceção. Então, há risco de um juiz entender, não, a legislação, um juiz legalista, que é o quê? Um juiz que ele vai só pela letra da lei, ele vai falar, não, isso aqui nunca foi parâmetro da lei. A lei fala 2/3 da totalidade, independente se é adimplente ou inadimplente. Então, é um estudo que tem que ser feito antes da votação. A Desirê fez esse estudo lá na votação do condomínio dela, a gente até conversou sobre isso, para ver quantos inadimplentes tinha. Mas agora, gente, se tiver 33% dos inadimplentes, olha, aí, Jesus amado, passa no material de construção, compra um prego, um maço de prego, um martelo, porque aí o negócio está complicado. É difícil, viu? 33%, olha, só Jesus mesmo para salvar. Ó, deixa eu abrir aqui para o Nelson, depois eu vou abrir aqui para o meu amigo Gustavo Natanzinho falar. Primeiro o Nelson. Ô, Paulo, boa tarde, doutora Luciana. Sou Guarujá, São Paulo. Olha só, essa parte de 2/3, eu não entendi muito bem. 2/3 para votação, tem que ter na votação positiva ou não? Eu tendo 2/3 presente. O resultado que sair ali é o que está valendo? Não. 2/3, Nelson, sempre dá totalidade, porque assim, algumas matérias da Convenção e do Código Civil, ela vai determinar aquele quórum de 2/3. Então, é 2/3 de todos os condôminos do condomínio.
Presentes. Não os presentes em assembleia, eles têm que estar presentes na votação. Por isso que a sessão impermanente, ela vai adquirindo quórum até chegar aos 2/3, porque às vezes eles não estão presentes na assembleia. Então a gente precisa fazer... Deixa eu só, eu acho que ele quis dizer que é 2/3 na votação. Então, para fazer a alteração, 2/3 aprovando a alteração. E o que ele está perguntando é se vale os 2/3 na totalidade, dos que aprovam e dos que não aprovam. A participação de 2/3, né, Nelson? Isso, ó, eu tenho 2/3 participando. Tá? Aí eu vou colocar o que foi, no meu caso, foi a mudança da cor da fachada. Aí o que eu tinha? Eu tinha 2/3, porém eu não tinha 2/3 de votos. Por quê? A cor que escolhida lá não chegava a 2/3. Mas você tem 2/3 dos votos positivos para aprovação. Ah, tá. Então. Precisam ter então, quórum de 2/3 e 2/3 tem que ser favoráveis a essa alteração. Então, é 2 vezes 2/3. É 2 vezes 2/3 ou uma vez 2/3 e outra maioria? Não, simples? eu acho que estão confundindo aí, doutora. Não, pelo que eu entendi, ficou 2/3 e 2/3, ou seja, 100%. Não, rapidinho. 100% da pauta que está sendo votada ali. Não, a gente precisa falar em totalidade. Doutora, pode falar. Me corrija se eu estiver errado. Veja só, Nelson, o que eu entendo dos terços é 2/3 da totalidade. Então, assim, se não tiver 2/3 da totalidade de aprovação, não se faz alteração da convenção. Vamos falar em números de unidades. Temos um condomínio de 120 unidades. 120, Paulo, você facilita a minha conta, filho. 120 unidades, nós precisaremos de 80 votos. 80 votos seria 2/3. Da Assembleia. Tá? 80 votos favoráveis. Isso. Participando e votando positivo. Então, 100%. Até o final. Então, 100%. Não. Na verdade, é 2/3 de participantes e 100% desses 2/3 tem que votar sim para você. Essa situação. Na verdade, é uma informação bem confusa realmente nessa parte lá, porque fala só do quórum, mas esse quórum tem que estar presente e esse quórum todo tem que dizer que sim. O quórum não precisa estar presente lá, 80 pessoas presentes na Assembleia. Durante as sessões permanentes, a gente... Não, no caso da aberta, sim. No caso da aberta, sim. Mas o que eu me refiro é que quando você lê lá no Código Civil os quórums, ele fala, alteração de fachada tem que ser quórum unânime. Ok, eu tenho que ter o total dos moradores presentes, né, na totalidade de votos, e também totalidade disso votando favorável a essa alteração. Vou alterar a convenção, 2/3. Eu tenho que ter 2/3 do total votando sim para essa alteração. Então, é como se fosse, eu consegui o 2/3 presente, ok, mas esses 2/3 tem que votar sim. E só falando de uma questão prática, bem simples, se você vai que nem o Nelson, ele fez uma mudança de fachada. Se você já vai com um assunto desse dividido para uma questão permanente, nem vá. Nem vá perder tempo. Porque assuntos que vão para a questão permanente são assuntos que eles já estão mais que, digamos, fechado ali, o clima já está fechado em torno dele, só vai buscar legalidade para isso. Se você for levar isso para discutir, meu amigo, já era. Não, que quando nós fomos para votação, nós tínhamos 2/3, tinha até um pouquinho mais de 2/3, porém, quando somou os votos positivos, não tinha 2/3. Ou seja, eu tinha até mais um pouco presentes, mas de votação eu não tinha. Mas aí, se sobrar um quórum de condôminos que não compareceu, você pode colocar o ponto em sessão permanente, para ver se na outra sessão você consegue mais votos para atingir o quórum de 2/3. Não, a opção que eu tive, eu fui ligando para o pessoal e para eles entrarem, que era até uma reunião virtual, para eles entrarem e votarem, por favor, participe, vote. Pessoal, eu tenho uma dúvida, eu fiquei com uma dúvida agora.
Por exemplo, eu tenho 80 condôminos na minha assembleia, sem ser virtual, na minha assembleia lá, para mim votar uma mudança de cor da fachada. Eles foram 80, aprovar, a pauta era aprovação da pintura da fachada. Todos esses 80 concordaram com a minha pintura. Nós temos que mudar, tá feio, vamos mudar. Só que, sobre a cor, eu levo 3 opções de cores. Eu preciso também ter 80 para aprovar a cor? Ou a maioria já vale para mim mudar a cor do jeito que eu propus? Essa pergunta é interessante, porque essa é a mesma questão do prédio lá da Desirê. A gente precisa de 2/3 para você aprovar a cor da pintura e você precisa de 2/3 para aprovar a alteração da fachada. Então, o que a gente está fazendo lá? Primeiro, a gente está vendo se a gente vai alterar a cor da pintura, que são os 2/3. Depois, a gente vai levar a cor para mais 2/3. Tá? Porque, assim, se você coloca as 3 cores, Carla, agora, eles vão se dividir em votos. Então, é importante você ter aprovação para alteração, igual você teve, aprovação da pintura. Agora, você vai ter que levar a cor. Você precisa do quórum também. Nossa, eu achei que era só os 2/3 para mudar, porque eu vou mudar uma cor de fachada, né? Mas para cor eu achei que não precisava ter esses 2/3. É porque continua a alteração da fachada. Então, é mais importante até para cor. Porque se você não consegue o quórum e alguém faz a impugnação, você tem que voltar a pintar o prédio na cor anterior. Entendi. Ok. Gente, tem mais questão aqui. Nelson, respondido, querido? Respondido, sim. Valeu, maravilha. Obrigado, Deixa eu passar aqui para o meu amigo Gustavo Natanzinho. Gustavo, por favor, você tem uma pergunta aí, querido? Fala, pessoal, tudo bem? Eu estava agora aqui no 30% de 30%, que não é 30%, mas é 100% de 30%. Não é 100%. Daí... Você não vai me fazer confusão. Ele tem condomínio aqui comigo, Paulo. Ele vai sair confuso daqui. Daqui a pouco ele me manda o WhatsApp. Pessoal, brincadeiras à parte daí, é o seguinte, pessoal, eu até ia ligar para a doutora hoje, eu tô com um condomínio que eu peguei, é um condomínio com 32 anos, e a gente está fazendo a alteração do regimento interno do condomínio, conseguimos quórum, deu tudo certinho, foi feito o que precisava ser feito lá, chegou no cartório agora, o cartório está barrando a alteração, porque o primeiro documento do condomínio, ele foi homologado junto com a convenção. Então, a convenção e o regimento estão juntos. Comum. Aí, o que na convenção deles diz? Que precisa de maioria para alteração do convenção. Olha, aí, meu amigo, quer dizer que eu não consigo mais alterar o documento, vamos dizer assim? Vai ter que fazer impugnação no cartório, Gustavo, porque assim, o Código Civil fala por que tem muito regimento junto com convenção. O Código Civil, ele fala que o regimento é parte integrante da convenção. Por isso que os antigos, principalmente, eles já vinham com convenção e regimento juntos, tá? Mas o Código Civil atual, ele determina a maioria simples para alteração dos regimentos. Então, independente se a convenção estipule 2/3 ou maioria absoluta para alteração, o que vale hoje é o Código Civil, que estipula a maioria simples. Então, tem que fazer uma impugnação no cartório e pedir o registro. Outra coisa, você levou no cartório de registro de títulos e documentos, certo? Porque se você levar no cartório, que é o mesmo cartório de registro da convenção, que é o registro de imóveis, eles não vão fazer essa alteração de forma correta. Você tem que levar só no registro de títulos. Títulos, tá, eu vou confirmar isso com a equipe. Você mesmo te dizer. Porque assim, eu já te falo porque o certo seria só a convenção no cartório de títulos e documentos. No cartório de registro de imóveis. Mas como tem convenção e regimento juntos, pode ser que a sua equipe tenha levado lá para fazer a alteração. E a gente tem que levar só no cartório de títulos e documentos. Pessoal, beleza. Tranquilo, Gustavo? Respondido, querido? Certinho. Respondido. Só o seguinte, pessoal, figurem o PC por aí, no norte, aí, porque para nós aqui,
Os dias estão cada dia mais bonitos para cá, né, doutora? Não chove, não nada. Ele tá para cá, o tempo não melhora. Então, permanece aí. Obrigado pelo carinho, tá? Viu? E ele não queria voltar, não. Você não dá muito incentivo. Aqui, ó, o meu amigo aqui, ó, lá de Macapá, J. Sodré. É possível, então, pegar a assinatura de porta em porta, já que pode fazer quantas assembleias for necessária dentro do prazo? Porta em porta não dá, né? Não. A pessoa tem que participar da assembleia, J. Sodré. Tem que participar. Não dá para ficar. A sessão permanente, a Imaculada perguntando que não pode ficar aberta por 12 horas. Pode sim, a sessão permanente é exatamente para isso. O que não pode ficar é a sessão quando ela é uma sessão normal, tá? Quando ela não é permanente, ela precisa encerrar à meia-noite daquele dia que ela foi convocada. Então, a sessão... De ficar por 12 horas, desde que seja no mesmo dia, começar de manhã e à noite. Começa uma assembleia cedo, vai até a noite. Aqui a Márcia falando que ela é de Natal, mora em Fortaleza. Ó, JG aqui, exatamente problema grande e complexo. A renúncia registrada da Assembleia tem que resolver quem fica. Assegura a saída do síndico que renunciou sem prejuízo? O condomínio precisa buscar também. Aí, é claro que, via de regra, um síndico ele tem que ter aquele bom senso. Peraí, eu vou renunciar, acho outro síndico. Também não precisa sair assim na loucura, né? Tem muita coisa aqui. A gente não consegue, às vezes, passar por todo mundo aqui, tá? Aqui, ó, a Liz mandando mais coisas, o Seno também, a Silvana, o Flávio, a Audrey aqui, 2/3 dos presentes, a definição do padrão de cortina considera alteração de fachada. Quem está perguntando isso aqui é a Márcia Horn, lá de Concórdia, Santa Catarina. Considera ou não considera? Eu tenho uma cortina lá que é bege, é branca ou cinza, e chego abençoado que quer colocar uma cortina lá do Flamengo, preto e vermelho. Tudo que é sobre estética do condomínio que a gente olha de fora e altera o padrão do condomínio é considerado alteração de fachada, inclusive cortinas. Ó, aqui a JG voltando com mais questões, a Lia também aqui, a Catarina Pinheiro, o regimento não está junto na convenção, mas a convenção diz que precisa de 2/3 para alterar o regimento. Nesse código segue a convenção ou o Código Civil? Código Civil. Código Civil. Sempre o Código Civil. Aqui, a Alzira também está por aqui. Ela colocou: o condomínio hoje tem um terreno anexo que é usado como garagem. Cada morador tem uma vaga ali para aluguel. A proprietária quer vender o terreno para o condomínio. Porém, nem todos têm vaga ali. Para essa compra necessita de 100%. A gente entra em outra coisa aí, Alzira, agora. Porque o que acontece? Condomínio, ele não pode comprar nada, nem por doação ele consegue receber nada. Condomínio não tem essa capacidade legal para receber. Então, não pode comprar, não pode receber por doação. Uma vez que um condomínio, que uma construtora quis dar para um condomínio que eu era síndico, ela quis dar 9 vagas de moto para a gente fazer um bicicletário, a gente teve que fazer uma associação, formar uma associação de moradores. Essa associação de moradores tinha eleição, ela tinha tesoureiro, tinha contador à parte, para que essa associação pudesse receber essas vagas. Tem aí uma legislação que está tramitando, uma PL que está tramitando para que o condomínio ele possa comprar e possa vender, para que ele possa fazer esse tipo de coisa. Mas isso já faz um bom tempo que está rodando e nem sei se vai sair de fato. Então, Alzira, isso aí que você perguntou é um negócio mais complicado ainda, né? É mais difícil ainda, não é tão simples assim. Então, na realidade, não entra nessa aí, porque, de fato, essa aí é mais complexa. Bom, gente, o que a gente tentou aqui hoje, de fato, é passar para vocês aí como funciona todo esse processo da Assembleia Permanente. Vocês viram como é complicado. Então, a Assembleia que ela começa de forma ordinária e depois ela se torna permanente, o presidente leva isso ali para votação e ela se torna porque ela está faltando, de fato, ali um quórum para isso. E aí, gente, você começa a chamar as próximas assembleias, toda assembleia tem que ter um edital, tem que ter uma ata parcial, tem que ter assinatura e também tem que ter a votação ali das pessoas. Quem votou na primeira não precisa votar na segunda. Entre uma assembleia e outra, você não pode ter um prazo maior de 60 dias. E no total, a assembleia ela pode durar até 90 dias. Essa assembleia ela pode durar. Então, a assembleia que ela pode durar aí um bom tempo, tá? Assembleia até 90 dias para você conseguir buscar. Como o caso do Flávio ali, que fez 6 assembleias para tentar buscar, para tentar fazer esse quórum. E sempre, gente, é interessante que você vá aí, de fato, para uma assembleia dessa, que você vá já com meio caminho andado e todo mundo aprovado. É um tema grande, de repente a gente volta com ele de novo, mas até antes disso, eu quero aqui passar para vocês aqui, gente, algo bem bacana aqui, que para vocês participarem com a gente, que eu e a doutora Luciana vamos fazer na próxima semana aí. Na próxima semana não, dia 8 a gente vai fazer.
E na próxima semana. Quarta-feira que vem, a gente vai fazer uma aula aí, gente, que é aqui sobre os principais erros dos síndicos. E são erros, né, doutora Luciana, que eles se tornam aquele erro que vai, de fato, ali se tornar um BO jurídico. E aí, por isso que a gente fala muito disso, né? E administrativo também, né? Um erro que Exatamente. pode ter prejuízo também. E às vezes acha que nem tá errando, né? A pessoa comete e nem acha que tá errando, né? Gente, e tem tantos erros simples que aí você vai passar vergonha numa assembleia. E eu acho que a pior coisa que tem é você tomar, de repente, uma decisão sem estar embasado numa assembleia, ou você gastar mais aquilo que você pode, ou você não vê nenhum tipo de... não ter nenhuma fiscalização para cima de obras em condomínio. E tudo isso gera problema. Então, na quarta-feira que vem, a gente vai ter uma aula de 2 horas, gente. É 2 horas com bastante conteúdo. Você vê que tanto eu quanto a doutora Luciana, a gente vai colocando muita coisa aqui. Então, são 2 horas de aula que a gente vai fazer. É R$ 39,00, gente, para participar. Tá? Então, por gentileza, quem quiser participar, eu vou colocar até o link aqui, pessoal. Quem quiser participar, entra lá com a gente, ok? Entra lá com a gente, participa de fato aí, faz aí a sua inscrição para você conseguir participar. É uma aula aí com muita coisa, com muito material, e com certeza vai fazer muita diferença aí para você participar conosco, tá? Então, assim, para você evitar erros, sabe aqueles erros que podem ser evitados, erros bobos, que depois você passa e fica pensando, meu Deus do céu, eu poderia ter evitado isso, né, doutora Luciana? Sim, com certeza. E são dicas simples, né, que a gente pode evitar, ter conhecimento. Síndico, quanto mais conhecimento, melhor, porque a gente é tanto desafio. Eu estou na área há mais de 10 anos e é muito, muito desafio. Todos os dias tem coisa que a gente precisa estudar e precisa conhecer. Quanto mais estudo, mais dúvida. Quanto mais a gente sabe, menos a gente conhece, né? Exatamente, né? Bem isso mesmo. Então, gente, quem quiser, ó, coloquei aqui já, ó, tá aqui no nosso chat. Entra ali, faz sua inscrição. É R$ 39,00. Negócio bem em conta, de fato, para que a gente tenha tempo mais de passar mais informações para vocês. E essa Assembleia Permanente é um caso. A gente viu aí tanta gente que faz Assembleia de qualquer forma, faz Assembleia errada, e a gente vê o tamanho do problema que é, né? Gente, doutora Luciana, antes de mais nada, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por compartilhar. Eu que agradeço a todos vocês. Eu gosto muito de compartilhar. Também sempre aprendo muito com eles. A experiência deles é super importante para nós. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou ver se eu consigo, Mara, fazer algum material em PDF para colocar, de fato. Ó, vou colocar aqui de novo, ó, o síndico Harvard pediu aqui de novo, ó. Vou colocar de novo aqui, ó, a landing page ali, ó. Aqui, a landing page não, ali para você fazer para entrar e fazer a tua inscrição. E aqui também tem a landing page aqui, ó, que a gente explica um pouquinho mais. Entrem lá, gente, verifique, participe com a gente, que vai ter mais aí 2 horas de muito conteúdo para vocês, tá bom? Quinta-feira que vem estamos juntos, mas já estarei de novo aí na minha terra, ok, na minha cidade, mas quinta-feira que vem a gente está de novo junto aí, e obrigado a mais de 70 pessoas aí que tiveram com a gente, síndicos de todo o Brasil aí, conversando. Doutora Luciana, obrigado, querida, mais uma vez, obrigado a todos vocês, e uma boa Páscoa aí a todo mundo, né, gente? Enfim, muitas felicidades aí, bom feriado aí para vocês, para a família de vocês aí, que Deus abençoe cada vez mais a todos nós aí. Obrigado, gente, um abraço. Obrigada, até, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.